Muito bom dia, boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Mayra de La Salette e este é o Washington Fora de Horas desta quinta-feira. Hoje é dia 1 de abril, é dia das mentiras. Eu pergunto já se já foram enganados com alguma coisa, alguma mentira que tenham ouvido hoje e que tenham acreditado por momentos, ou já pregaram alguma partida, alguma mentira a alguém hoje? Que mentira foi essa? Partilhe aqui connosco no nosso Washington Fora de Horas deste 1 de Abril. E hoje os principais títulos são em Moçambique, União Africana apela à ação urgente depois de ataque em Palma. Em Angola, polémica da turma do apito continua. Em São Tomé e Príncipe, homem foi espancado até à morte em esquadra de polícia e a autópsia confirma traumatismo craniano. Nos Estados Unidos, uma criança entre os mortos em tiroteio na Califórnia. Antes de eu ir ao desenvolvimento destes títulos, vou aproveitar, já agora assim de início, e partilhar o nosso Washington Fora de Horas. Aviso já que a câmara, o teleponto, tudo é na mesma máquina, pelo que ao partilhar o programa eu vou acabar por fazer tremer um bocadinho aqui a nossa câmara e peço desde já desculpas. Mas vou fazer aquilo que eu peço sempre a toda a gente para fazer, que é partilhar o Washington Fora de Horas bem antes do desenvolvimento do nosso programa. Aquela ação urgente de... Portanto, saiu aqui uma repetiçãozinha, pelo que peço desde já desculpas por isso, mas já vi que há som, há imagem, está tudo a funcionar e partilho já aqui o programa e agradeço desde já quem partilhou também. Começar a dar bom dia a Domingos Batista Zeferino Zuze, que nos diz boa tarde a partir de Luanda, em Angola. Mamadi Iqbal Daoud, sempre a partir de Calimane, o nosso Washington foradense assíduo. Siona Júnior diz que, e eu cito, disseram que J-Lo adiou o almoço do Dia da Paz. É tudo mentira. Portanto, o Dia da Paz em Angola é dia 4 de abril e, pelos vistos, há quem diga que houve adiamento do almoço do Dia da Paz. E Siona Júnior, que é também repórter na Rádio Eclésia, é nosso colega, colabora também connosco, diz aqui que não é verdade. Douglas Osvaldo Gabriel, em Angola, Luanda. Aliu Quade Touré fala a partir de Portugal. Sabino Pedro, em Nampula. Angocha, Nampula, isto fica em Moçambique. Fernando Romão fala-nos de Moçambique. Eu já vou ler mais comentários, aguardo as vossas as vossas partilhas sobre o Dia das Mentiras. Siona Júnior já disse que uma das mentiras que foi lançada hoje foi que o presidente João Lourenço tinha adiado o almoço do Dia da Paz. É uma daquelas mentiras quase convincentes, não é? Vamos lá então ao desenvolvimento das notícias deste dia 1 de abril. A União Africana apelou nesta quinta-feira a uma ação internacional urgente e coordenada após um ataque jihadista que matou dezenas e deslocou milhares na cidade costeira de Palma, no norte de Moçambique. Os jihadistas capturaram Palma a 24 de março, saqueando edifícios e decapitando residentes e forçando milhares a procurar segurança na floresta. Em comunicado, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse, e eu cito, que condena nos termos mais veementes os ataques terroristas. Fim de citação. Expressando a maior preocupação com a presença de grupos extremistas internacionais na África Austral, ele apelou a uma ação regional e internacional urgente e coordenada. Entretanto, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pareceu minimizar na quarta-feira o último ataque como não o maior, palavras de Filipe Nyusi,
apesar da sua proximidade sem precedentes do maior projeto de investimento de África. Palma fica a cerca de 10 quilómetros de um projeto multibilionário de gás natural liquefeito, liderado pela francesa Total e envolvendo outras empresas internacionais. A Total já havia suspendido as operações e evacuado alguns funcionários no final de dezembro, depois que os jihadistas lançaram uma série de ataques perto do seu complexo. Moçambique enviou tropas para Palma para tentar recapturar a cidade. Os jihadistas de Cabo Delgado causaram estragos em toda a província numa tentativa de estabelecer um califado. Os insurgentes são filiados ao grupo do Estado Islâmico, que reivindicou o ataque a Palma esta semana. As palavras do presidente Filipe Nyusi, aliás, nós temos em vídeo no nosso website e no nosso Facebook também, e igualmente no nosso YouTube. Eu posso, inclusive, partilhar aqui o vídeo em que Filipe Nyusi reage aos ataques de Palma. E eu vou tirar aqui o som e vou já partilhar aqui no comentário no nosso programa para que possam ver assim que terminarmos. Estas são as reações de Filipe Nyusi aos ataques em Palma. Ainda sobre Moçambique e sobre estes ataques, a ONU diz que mais de 8.100 pessoas chegaram a um local seguro fora da cidade de Palma, no norte de Moçambique, uma semana depois de ter sido sitiada por jihadistas. Muito mais pessoas permanecem deslocadas dentro de Palma, incluindo milhares que supostamente se reuniram perto do complexo de Afungi, onde a situação de segurança continua volátil, disse a Agência da ONU para a Assistência Humanitária, a OCHA. Estima-se que cerca de 10.000 estejam ao redor do local de gás da península de Afungi, de acordo com fontes. A luta já havia deslocado cerca de 700.000 pessoas na província rica em gás, mais de 43.000 das quais estavam em Palma antes do ataque. Outras centenas ainda tentam deixar Palma, enquanto milhares saem a pé, de barco e pela estrada, disse a ONU. Entretanto, um falso comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã informava que a petrolífera Galp tinha abandonado e encerrado o projeto de exploração de gás em Cabo Delgado. A empresa garante que não foi a autora do comunicado. Contrariamente ao que é dito no falso comunicado, a Galp Energia afirma que não vai vender a sua participação nos novos projetos de exploração de gás em Cabo Delgado devido ao clima de instabilidade, violência terrorista e corrupção em Moçambique, diz a Galp num outro comunicado desconfirmando o anterior. Entretanto, a Reuters reportou há poucas horas que um barco que transportava mais de 1.000 sobreviventes do ataque mortal altamente organizado por insurgentes ligados ao Estado Islâmico no norte de Moçambique chegou ao porto de Pemba nesta quinta-feira. A VOA está a seguir os acontecimentos em Moçambique. Acompanhe connosco. Vá a www.voaportugues.com/Moçambique. Aqui tem. Vou, entretanto, ler mais comentários aqui dos nossos Washington foradenses. Já vejo aqui bastante gente e vejo aqui questões sobre o WhatsApp. Eu vou responder já a seguir. Portanto, temos João Batista Miguel Sirrepo em Angola, temos Mahmoud Momad em Quelimane, isto é em Moçambique, Alberto Marromane em Maputo, e ele diz: a mentira foi esta abaixo. Não sei se ele, entretanto, partilhou a mentira. Júlio Covalela, a partir de Roma. Saudações, Júlio. Domingos Zau, a partir de Benguela, em Angola. Sabrita da Conceição, boa tarde, acompanhando a partir de Angola, Luanda. Já vamos falar também de notícias de Angola, sobre a turma do apito e também sobre o novo governador de Benguela, Luís Nunes.
Rogério Lavagem Cerebral Kitende diz boa noite, ouvinte de Tóquio. Dia 4 de abril é dia da paz em Angola, agora tornou-se o dia de rancores, diz Rogério Lavagem Cerebral Kitende, que nos fala de Tóquio no Japão, portanto lá já é boa noite, já é quase dia 2. Portanto, entretanto, as mentiras do dia 1 já devem ter passado todas. Orlando Mendes diz: vou a DW Português para a África a partir de Lisboa. Portanto, Orlando Mendes é da DW Português para a África em Lisboa. Muito gosto, Orlando. Muito obrigada pela sua companhia. Zacarias Filipe Chicuio disseram-me que a minha ex me quer de volta. E ele diz que está na beira em Moçambique. Pois bem, esta foi a mentira que lhe pregaram Zacarias. Quem sabe a ex quer de facto voltar? Hein? Pode não ser mentira. Já lá vamos outra vez. Eu quero responder antes de mais aqui a uma pergunta do embaixador Abdul Ramadan, que diz que pede para que voltemos a enviar as notícias via WhatsApp. Estamos muito silenciosos. É verdade, o nosso WhatsApp teve um problema. Nós estamos a tentar resolver e por causa da pandemia as soluções elas existem, mas são um bocadinho mais demoradas porque estamos todos fora do edifício da VOA, não é? Portanto, não conseguimos estar com os técnicos fisicamente e, como devem imaginar, a máquina é grande e é um bocadinho complicado às vezes conseguir ter as soluções em tempo útil, mas nós vamos corrigir isso, nós vamos voltar a falar com todos os nossos subscritores do WhatsApp e partilhar as notícias e também receber as vossas impressões. Muito obrigada ao Abdul Ramadan e a todos os outros que têm sido bastante compreensivos em relação ao nosso problema de WhatsApp. Vamos continuar com as notícias. O governador de Benguela faz promessas a desalojados, mas protestos pelo regresso ao bairro das Salinas continuam. Num contacto com os desalojados das Salinas, o primeiro de um membro do governo de Benguela, o governador Luís Nunes prometeu na quarta-feira, dia 31 de março, um espaço para o realojamento das centenas de famílias, mas sentiu a renitência de quem não abdica do bairro demolido a 24 de junho de 2020. Nem mesmo o facto de ter acenado com loteamento, energia e água evitou protestos no magistério onde se encontravam os ex-moradores das Salinas, agora com queixas devido aos efeitos das chuvas nas suas tendas. O governador pediu tempo para resolver o problema, mas alertou de início que a solução não envolve voltar para o bairro das Salinas. Feita a promessa, os cidadãos quiseram obter detalhes sobre o futuro de um bairro que contava com escola e posto de saúde. O porta-voz das famílias, João Valeriano, lembra que as vítimas das demolições, perderam mais do que terrenos. O bairro continua lá, mas nós perdemos as casas, as nossas coisas, as famílias estão aqui, devem devolver o que é nosso. E para isso penso que o governador terá o bom senso. Fizemos propostas, informa o porta-voz. Depois de terem visto o governador de Sassanta, Rui Falcão, dizer que, eu cito, não eram os únicos a passar mal em Angola, fim de citação, e que o assunto estava nos órgãos competentes, antigos moradores das Salinas sublinham que a presença de Luís Nunes quebra um enguiço de 10 meses e abre boas perspectivas. Portanto, nós estamos a acompanhar também este caso das Salinas, temos os testemunhos dos moradores no nosso programa de rádio, mais logo na emissão em direto e também no nosso website www.voaportugues.com. Entretanto, a polémica da turma do apito continua. Vamos então até Luanda, onde o deputado e secretário provincial da UNITA, Nelito Equiqui, diz-se preocupado com as ações da conhecida turma do apito e considera uma verdadeira milícia por levar a cabo na capital atos de patrulhamento, julgamentos, espancamentos e até mortes de vários cidadãos.
Entretanto, Tomás Bica, fundador e coordenador-geral das Brigadas de Vigilância em Luanda, mais conhecidas por Turma do Apito, esclarece que a ação deste grupo é bastante clara e com um código de conduta baseado na disciplina e na responsabilidade civil e criminal sobre os atos praticados pelos brigadistas. Tomás Bica, que é também administrador do Kazenga, entende que é preciso manter a tranquilidade pública nos bairros e reconhece que, logo no início, muitos brigadistas tentaram fazer justiça por mãos próprias e foram responsabilizados criminalmente. A polícia, por seu lado, diz já ter tomado várias posições públicas sobre a Turma do Apito. Nestor Goubel, porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Luanda, entende que os cidadãos devem colaborar com a Polícia Nacional, mas aquele cidadão que extravasar as leis vai ser responsabilizado criminalmente, disse o porta-voz do Comando Provincial. Entretanto, a UNITA pediu uma audição ao Ministro do Interior para discutir a existência do grupo que classifica como milícia e que, segundo aquele partido da oposição angolana, tem sido alvo de muitas queixas dos residentes dos bairros em que atua. A Turma do Apito foi implementada a 12 de março de 2020. Vamos até ao Brasil. O país atingiu um novo recorde de mortos por Covid-19. O número de mortos da Covid-19 saiu do controle no Brasil em março, mais do que duplicando o recorde mensal anterior do país, disseram as autoridades. Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou um bloqueio limitado em todo o país. Num sinal da devastação que o vírus ainda está a causar enquanto o mundo corre para lançar vacinas, o Brasil informou que 66.573 pessoas morreram de Covid-19 em março, mais do que o dobro de mortes do segundo mês mais letal do país na pandemia, que foi julho de 2020. Enquanto isso, a França tornou-se o mais recente país europeu a ceder aos casos de coronavírus, que continuam a aumentar, e o presidente Macron mantém-se reticente em não reintroduzir um bloqueio nacional. O vírus já matou mais de 2,8 milhões de pessoas desde que surgiu na cidade chinesa de Wuhan no final de 2019. E embora o mundo esteja a procurar produzir mais e novas vacinas para acabar com a turbulência que a Covid-19 trouxe, as implementações estão a começar a ser reduzidas em muitos países. Isso inclui o Brasil, onde especialistas em saúde dizem que a explosão de casos é parcialmente causada por uma variante local do vírus conhecida como P1, que pode reinfectar pessoas que tiveram a estirpe original. E esta nova estirpe é considerada mais contagiosa. Na Itália, o primeiro-ministro Mario Draghi prolongou as restrições até 30 de abril, incluindo o encerramento de restaurantes e empresas. E o ministro do Japão, encarregado da resposta ao coronavírus, anunciou planos na quinta-feira, esta quinta-feira, portanto, para designar partes de 3 regiões, Osaka, Hyogo e Miyagi, para contramedidas especiais do vírus de 5 de abril a 5 de maio. A medida que permitirá às autoridades locais fechar negócios mais cedo ou passar multas vem com o aumento das infecções nessas 3 regiões, mesmo com a tocha olímpica cruzando o país antes do início dos Jogos, que é dia 23 de julho. Por outro lado, o número de vacinas disponíveis pode estar a aumentar. Especialistas da Organização Mundial de Saúde disseram que uma análise provisória descobriu que 2 vacinas chinesas das empresas Sinovac e Sinopharm demonstraram segurança e boa eficácia, mas que mais dados eram necessários. Portanto, os estudos vão continuar. Os fabricantes de outra vacina, a gigante farmacêutica norte-americana e a alemã BioNTech, estão a avançar com planos para aumentar a produção, dizendo que novos dados dos Estados Unidos mostraram que a sua vacina foi 100% eficaz em jovens de 12 aos 15 anos. Os Estados Unidos administraram mais doses de vacina do que qualquer outro país, com quase 150 milhões dos 600 milhões de vacinas administradas em todo o mundo. Mas também, os Estados Unidos foi o país que mais sofreu com mortes.
550 mil mortes, a maior taxa mundial, e o coronavírus foi a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos no ano passado. Alguns países restringiram o acesso à vacina AstraZeneca devido a relatos de coágulos sanguíneos, mas a Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia disse não ter encontrado nenhum fator de risco de conexão específico. No entanto, disse que uma ligação causal era possível e que análises adicionais continuam. E num revés para outro fabricante de vacinas, cerca de 15 milhões de doses da vacina de injeção única da Johnson & Johnson foram arruinadas num erro de fábrica, relatou o jornal New York Times. Este foi um golpe para os esforços da empresa americana para aumentar rapidamente a produção. E antes de continuarmos com as notícias e ainda falando sobre a Covid-19, eu gostaria aqui de anunciar a todos os nossos internautas, e não só, pelo que eu espero que os nossos internautas espalhem a mensagem, a 7 de Abril vamos ter o nosso especial Covid-19, vacinas, esperança e novos desafios. Vamos ter especialistas de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Angola, de Cabo Verde, a falar sobre estes novos desafios que a vacina, que a Covid-19 traz, e também esta esperança nesta vacina que está a ser fabricada por muitas empresas farmacêuticas para responder à pandemia global. Portanto, dia 7 de Abril, liguem-se a nós vamos ter este especial com médicos, engenheiros, biomédicos, que nos vão falar sobre esta outra fase que estamos a viver da pandemia global. Antes de continuar com as notícias, quero também aqui dar os meus bons dias, boas tardes, boas noites, dependendo da sua localização geográfica, ler aqui algumas mensagens e ver quem é que foi enganado com este dia 1 de Abril, ou neste dia 1 de Abril. David Mendes diz, boa tarde, tem cuidado para que não trabalhe pelo Satanás. Bom, ok. José Bismar Armando de Luanda, em Angola. Tuitua Lírico Latagau Wassansua, eu espero ter dito bem o nome, e ele fala-nos do Zaire, precisamente no Soio, e diz, eu amo vocês. Muito obrigada por esse amor todo. Como diz o João Santa Rita, muitos corações, o que queremos ver é muito amor. Temos também o Léo, bem-vinda de volta, Mayra. É verdade, muito obrigada, Léo. Eu tenho estado fora do Washington, fora de horas, mas não que não estivesse a acompanhar os programas. Sebastião Domingos Simão, bem, bom companheiro, já estou ligado ao programa, vou a partir de onde é que ele nos fala, ele esqueceu-se de nos dizer, mas ele deseja paz para o mundo inteiro. Boa quinta-feira, um bem-aja também ao Sebastião Simão. Sei lá que o Muculuto, boa tarde vós, estou ligada a partir de Luanda e sinto muito o que está a acontecer com os nossos irmãos em Moçambique. É verdade. Nelson Niva, a partir da Beira, em Moçambique. Amedi das Neves, a partir de São Tomé e Príncipe. Vamos falar de São Tomé e Príncipe, continuo ligado a nós, Amedi. Alberto Mahumane, boa tarde, escrevo a partir de Maputo. A mentira foi esta, que Moçambique foi apurado para o CAN 2021 porque Cabo Verde deixou os jogadores entrar no campo com Covid-19. Pois é, cada um acredita no que quiser, não é assim? António Artur, hoje é dia dos governantes de Angola. Epá, esta foi forte, António. Emílio Vidigal, boa noite, Emílio, a partir de Dili, em Timor-Leste. Em Dili já está quase na hora de dormir. Júlio Zafarino Castelo, boa tarde, fala a partir da província de Sofala, na cidade da Beira. Joana Zacarias Benjamin tem uma mensagem longa, vamos aqui ver. Boa tarde, assisto a partir da cidade da Beira, em Moçambique. A situação de Cabo Delgado é muito triste. Eu trabalho lá, graças a Deus, saí muito cedo, tenho amigos, colegas que até hoje estão desaparecidos
pedir ao governo para resolver o problema o mais rápido possível, porque cada dia que passa a situação está de mal a pior. Portanto, Joana Zacarias Benjamin é daquelas pessoas que sentiu de perto esta tensão, este medo que assombra Cabo Delgado, e ele conseguiu sair a tempo antes destes ataques acontecerem. Joana Zacarias, ainda bem para si, eu espero que o Joane consiga contactar os seus colegas e que eles estejam todos a salvo. José Ventura fala-nos de Lisboa e pergunta para quando a paz para o povo de Palma e todo Cabo Delgado. Luís Lourenço Mendes Calefar, boa tarde, voa. Perdemos um dos homens mais importantes da Guiné-Bissau, Dom Pedro, bispo de Bafatá. É verdade, Deus nos leve ele em paz. Acho que é assim que é isto que Luís Lourenço Mendes Calefar diz. É verdade, temos também esta notícia da morte de Dom Pedro Zili, bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau. Vamos antes disso falar dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden quer 2,3 trilhões de dólares para infraestruturas e empregos e espera que as corporações do país paguem por isso. Joe Biden diz que isso vai criar a economia mais inovadora, mais forte, mais resistente. E ele falava na quarta-feira em Pittsburgh. Biden vê a infraestrutura como uma promessa fundamental para todo o país. Os projetos de infraestrutura do presidente democrata seriam financiados por impostos corporativos mais altos, uma troca que poderia levar a uma resistência feroz da comunidade empresarial e frustrar as tentativas de trabalhar com legisladores republicanos. Biden espera aprovar um plano de infraestrutura até ao verão, o que pode significar contar apenas com a magra maioria dos democratas na Câmara e no Senado. A Casa Branca diz que a maior parte da proposta inclui financiamento para, entre outros, estradas, pontes, transporte público, estações de carregamento de veículos elétricos, alargar a internet de banda larga a todo o país, melhorar a rede elétrica, modernizar escolas, reformar hospitais e treinar trabalhadores e fortalecer o setor da manufatura dos Estados Unidos. A nova construção pode manter a economia em alta, vindo na esteira do pacote de alívio do coronavírus de Biden, o que, segundo os economistas, pode elevar o crescimento acima de 6% este ano. Separadamente, Biden vai propor nas próximas semanas uma série de investimentos nas chamadas infraestruturas leves em creches, créditos tributários familiares e outros programas domésticos. Outra despesa a ser paga por aumentos de impostos sobre famílias e indivíduos ricos, de acordo com pessoas que conhecem esta proposta. E ainda aqui nos Estados Unidos, o último tiroteio em massa ocorreu num edifício comercial no sul da Califórnia, onde 4 pessoas foram mortas, incluindo uma criança, e uma mulher ficou gravemente ferida. A polícia ainda não sabe qual foi o possível motivo da violência de quarta-feira na cidade de Orange, a sudeste de Los Angeles. Quando a polícia chegou por volta das 17h30 locais, estavam a ser disparados tiros contra o prédio de 2 andares, que inclui uma agência imobiliária de casas móveis e outras empresas. Os agentes dispararam e o suspeito foi gravemente ferido. Este é o terceiro tiroteio em massa em apenas 2 semanas. Tiroteios anteriores no Colorado e na Geórgia deixaram 18 mortos. Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, lamentou a morte na quarta-feira, dia 31 de março, devido à doença do bispo da diocese de Bafatá, Dom Pedro Carlos Zili. Em comunicado do seu Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, Umaru Sissoko Embalo acredita que Dom Pedro Zili deixa memórias de dedicação e de que os guineenses vão saber honrar a sua memória e reforçar o seu espírito de diálogo, reconciliação e de oração para que Deus abençoe a Guiné-Bissau. Isto era uma passagem do comunicado do gabinete do presidente Sissoko Embalo.
Sissoko Embaló considera a morte do bispo de Bafatá uma grande perda e diz-se solidário com a comunidade católica. Dom Pedro Carlos Zili, nascido em 7 de outubro de 1954 no Brasil, foi o primeiro bispo da diocese de Bafatá. Zili prestou os seus votos em 6 de julho de 1984 e recebeu a ordenação sacerdotal a 5 de janeiro de 1985 em Ibiporã e logo após foi enviado para a Guiné-Bissau, tornando-se vigário paroquial na missão de Bafatá. Em São Tomé e Príncipe, há vários anos que a sociedade civil vem clamando pela justiça e o fim da impunidade de alegados crimes cometidos pelas autoridades policiais por suposto abuso de autoridade e excesso de zelo. Um cidadão, o mais recente acontecimento deste género é datado de 26 de março de 2021, quando um cidadão que esteve foragido durante mais de 2 meses depois de ter agredido a sua companheira com golpes de katana, entregou-se voluntariamente aos serviços prisionais e de reinserção social. Entretanto, menos de 3 horas depois de se proceder à transferência do suspeito para a polícia judiciária, surgira a notícia de que este viria a falecer. Após a realização da autópsia, a Ministra da Justiça, Ivete Lima, anunciou esta quarta-feira, dia 31 de março, que traumatismo craniano foi a causa da morte do cidadão. O diretor dos Serviços Prisionais de São Tomé e Príncipe, Lázaro Afonso, já havia afirmado, no entanto, que o foragido tinha sido espancado até à morte por agentes da Polícia Judiciária. O presidente da Liga São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, suspeita que é mais um caso que será, eu cito, engavetado pelo rumo que o mesmo começa a tomar. Fim de citação. Nós vamos acompanhar desenvolvimentos deste caso e mais detalhes na nossa emissão de rádio em direto daqui a algumas horas e também no nosso website www.voaportugues.com. Antes de irmos à África do Sul e também aqui alguns tópicos mais populares, quer no nosso website, quer nas redes sociais, vamos ver quem é que entretanto se juntou a nós e quem é que partilha aqui mais alguma mentira que lhe tenha sido pregada ou que pregou. Sim, diga-nos, disse alguma mentira hoje a quem? E como é que foi a reação? Temos um minutinho para isso, 1 minuto. Pois bem, Domingos Fediaces Julai, boa tarde Mayra, cheguei. É verdade, chegou tarde, Domingos, porque nós estamos quase a fechar, mas aqui estou. E diz o velho ditado, antes tarde do que nunca. Sola Cocinfil, boa noite, Sola. Runil Justino Sá, a partir de Bissau. Um grande abraço para Bissau. Moisés Soto Maior. Ora bem, acho que a mentira que pregaram ao Moisés foi que lhe disseram que todo o dinheiro de Angola já está repatriado e está no fiel depositário, cofres do tesouro do Mártires do Kifangondo, e que a caixa de coxa está, coxa portanto frango, está a 2.500 kwanzas. Teria descido bastante, não é verdade? E fazer sócia está a dar difamação na TPA. A mentira que preguei foi que hoje a palavra erário público era uma palavra de justa posição, sem hífen. Ora bem, e que tal? Que tal lhe correu essa mentira? E acreditou naquela que lhe pregaram? São mentiras boas, não é? Mentiras de esperança. Ver todo o dinheiro repatriado, ver a caixa de coxa de frango a um preço acessível. É verdade, quem dera. Vamos então, temos mesmo que fechar, pelo que eu vou aqui ler o último título, que é esta nova lei de financiamento de partidos na África do Sul, entrou hoje em vigor e obriga os partidos a divulgar doações financeiras que recebem, num passo seguido de perto para promover a transparência e conter a corrupção. Entretanto, quais são os nossos tópicos mais populares, o que está trending hoje?
No website da VOA, eu vou já aqui partilhar, está trending um vídeo do Estado Islâmico que o Estado Islâmico divulgou e que alegadamente são imagens após o ataque em Palma, em Moçambique. Temos também que lembrar que o Angola Saúde em Foco de amanhã, dia 2 de abril, é com a doutora Yolanda Chapim. Nós vamos falar sobre doenças do foro gástrico e consequências gastrointestinais provenientes da má qualidade da água. Agradecemos se nos enviarem perguntas, dúvidas, episódios pelos quais tenham passado nesta questão aqui do foro gástrico. Que aliás nós sabemos que se dói o estômago, se há alguma coisa mal com o nosso intestino, todo o nosso dia fica complicado. Então partilhem connosco, inscrevam-se por telefone, enviem uma mensagem por telefone ou para o telefone que eu vou partilhar já daqui a nada e podem entrar em direto no programa e fazer a pergunta à nossa médica, nossa convidada especial de amanhã, ou então deixem aqui um comentário no nosso Washington Fora de Horas ou em qualquer publicação do Angola Saúde em Foco com as vossas perguntas. Então está aqui, eu partilho, a nossa médica vai responder às questões. Entretanto, nós também perguntamos no nosso Facebook, Twitter e também no nosso Instagram qual é a sua opinião. O presidente de Angola afirmou que há forças internas e externas ligadas aos que lapidaram o erário público que estão a organizar uma campanha que visa denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano. Portanto, estas foram afirmações do presidente João Lourenço, o presidente angolano, dizendo que há forças internas e externas ligadas aos que dilapidaram o erário público. Portanto, o que é que você acha dessa acusação? Quem são os visados desta acusação? Que forças internas e externas se refere João Lourenço? Pois bem, algumas respostas que nós já recebemos. Nabi Elias Faustino diz que o MPLA está a denegrir uma nação. Paulo Motunda diz que João Lourenço precisa de sair da Cidade Alta, que aquele lugar não lhe pertence. Ele não foi lá parar pela vontade do povo, recebeu o lugar de mão beijada. E Paulo Calopa diz que acredita que se perdeu muito tempo a olhar para os desvios do erário público em vez de resolver os problemas do povo e que é chegada a altura das contas do melhoramento da vida social dos angolanos. Portanto, está na hora de fazer as contas ao que melhorou na vida social dos angolanos. E ele diz também que, e eu cito, estamos num buraco mais profundo do que aquele em que o nosso camarada presidente João Lourenço nos encontrou. Fim de citação. Pois bem, eu convido-vos a ver o trending também no nosso website e vamos ter sobre o trending o que é que envolve o acidente de Tiger Woods a 24 de fevereiro. Então, www.voaportugues.com é o lugar. Amanhã é dia de Angola Saúde em Foco com a doutora Yolanda Chapim. Nós vamos falar sobre doenças gastrointestinais, do foro gástrico, consequências da má qualidade da água para o nosso sistema gástrico e vocês já sabem, dia 7 de abril é dia do especial Covid-19. Vamos ter de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, médicos e engenheiros biomédicos a falar sobre a esperança e novos desafios nesta fase da pandemia. Muito obrigada pela companhia neste Washington Fora de Horas de dia 1 de abril. Eu sou a Mayra de La Salette. Amanhã há mais.